Agora quer. Olá, eu sou o Mike, quero aproveitar aqui esta oportunidade no Azores Metal Podcast para convidar-vos a irem ouvir o meu single Stalingrad no meu canal de YouTube ou na página dos Caminhos Metálicos. O link fica na descrição para vocês darem lá um saltinho. Entretanto, não se distraiam e fiquem com este novo episódio do vosso podcast favorito. E entretanto, olha, vamos ouvir musiquinha, não é? Olá pessoal, bem-vindos ao Azores Metal Podcast, o vosso podcast de heavy metal que todas as semanas faz diagnósticos daquilo que melhor se faz neste género musical. É isso, este podcast é uma espécie de bloco operatório que faz cirurgias com tudo o que tem a ver com heavy metal, não é? Por norma nós somos 2 cirurgiões residentes, não é? Mas às vezes as operações são tão delicadas que necessitam de 3. No meu caso hoje. Hoje temos o doutor residente, Dr. Melo, e o doutor convidado, Dr. Coast. Bem-vindos. Dr. Coast, Johnny Coast. Johnny Coast, obrigado. Geralmente é um doutor de patologista, não é? Que é o doutor forense, o Johnny Coast, que é porque ele vem sempre fazer quando está tudo morto, não é? É que faz as no caso de hoje, temos um paciente vivo, mas o João está cá de prevenção. Caso ele morra. Caso ele morra, está aqui. Ele é um médico forense tão bom que ele consegue fazer uma autópsia com o paciente vivo, voltar a meter tudo para dentro e o paciente nem sequer dá por isso. Isto é operações delicadas. Não, o que fazemos aqui é operações delicadas. E sempre mãozinhas boas. Com luvas, não é? E instrumentos de metal. Quais luvas? Nada de plástico. Não temos nada de plástico. Às vezes deixamos os instrumentos de metal dentro das pessoas, que é para as pessoas dizerem que são do metal por dentro e por fora. Exatamente. geralmente o objetivo é mesmo esse, é pegar em objetos metálicos e... Deixa lá uma tesoura, um bisturi, uma... Exatamente. Por isso é que os Metallica têm tantos fãs. Estás a ver? Por falar em... Não, é isso. É isso, João. Não estás pronto aí para a cirurgia de hoje ou não? Estou pronto. Para outra. Para outra cirurgia, não é? É isso. No último episódio também fizemos... Está de prevenção, não é? Já vai ser chamado. Já vai ser chamado. Estou pronto a andar. No último episódio não chamámos porque foi uma fusão. Um álbum fusão. Um episódio fusão. Com dois grandes álbuns, o Pyromania e o Hysteria, dos grandes Def Leppard. E foi muito bom, foi fixe. E também continuamos a querer as vossas opiniões sobre os álbuns fusão, o Pyrosteria e o Hysteromania. Hysteromania, exatamente. Houve pouca diferença de um para o outro. Já não lembro que diferença que houve, mas dá para escolher. E dá para fazer o vosso. O Pyromaniac Stereas. Stereomaniac. Stereomania. Já dissemos Stereomania? Não, Stereomania. Não sei. Pronto, não sei. Ok, é isso. E hoje, para algo completamente diferente, passamos de um álbum fusão a falar do... Vocês já sabem quando aqui o nosso Godfather Johnny Coast está aqui com a gente, vocês já sabem que é para fazer uma metaltópsia, não é? E pronto, quando é uma metaltópsia a gente traz sempre Exatamente, não sei se já não era demasiado óbvio pela t-shirt do Zé, mas agora com esta caminha sonora com esta caminha sonora por trás, acho que conseguem perceber qual é o álbum que vai ser trabalhado hoje. E não é o S&M, também começa assim. Nem é o 72 Seasons. Porque uma coisa que nós fazemos é tipo modo AMP. Toda a gente está a falar do 72 Seasons. O que é que nós fazemos? Não falamos. Deixamos os outros falarem. A gente vai falar de outra coisa. Vamos falar de outro clássico. Aliás,
pronto, o S72 Seasons nem se pode considerar, pelo menos por agora, um clássico, não é? Pronto, vamos falar deste clássico que o João está aqui a tocar, que é o grande... É o que, João? O que é este álbum? Este Não álbum? lembro. Não me lembro. Ride the Lightning. Ride the Lightning, não é? É um dos teus álbuns favoritos ou não? É, sim senhor. Com É certeza. o mais favorito dos Metallica? Pá, entre este e o Justice for All ou Master of Puppets, é difícil dizer. Toda a gente Venha diz o o diabo e mesmo. escolha, não é? Toda a gente diz o mesmo. É engraçado. Por acaso é assim. Este, se calhar, entre o Justice, o Master e este, eu acho que ponho este. Epá, não, eu não vou dizer isto. Eu ia dizer em terceiro, mas isto. Epá, eu gosto muito deste álbum. Este álbum Eu também gosto. É difícil. Todas as músicas são boas. Pronto, exceto uma. Mas todas são espetaculares. É um álbum espetacular, mas pronto, os outros dois também são. E Eu é acho- isso. eu acho Um que dia só uns, um dia só outros. Eu acho que o que este ainda não tinha assim de tão bom era talvez a voz do James, que talvez ainda não tivesse havido Ainda no seu. estava, exatamente, Estava estava ali um no seu ponto de bocadinho. caramelo. Exatamente. Eu acho que a voz do James começou o primeiro álbum. Eu acho que este álbum foi tipo o pivô para começar a definir os Metallica. O primeiro foi tipo thrash metal, só thrash, pancadaria, velocidade. E a voz do James é mais menos mais gritaria, não é? Menos sofisticada, não é? Uhum. Esta aqui já começou a ser diferente. Eu aqui já se reconhece a voz do James característica. Começa-se a reconhecer. Sim, É mais complexo também, mais complexidade nas músicas, musical e liricamente também, não é? Outros temas. A influência do Cliff Burton, não é? Era uma pessoa que já tinha mais conhecimento de teoria musical e foi neste álbum que começou a fazer mais influência. exatamente. É isso, meus amigos. Foi Vamos eu. sem mais demoras para avançar para a cirurgia, que isto tem horas marcadas, Exato. e a sala de urgência está ali à espera. E na Doutor mesa de Costa ao operação Boc. está o Ride the Doutor Costa ao Lightning. Boc. Doutor É Costa isso, ao doutor. Boc. Para mim é um álbum sem doenças, por acaso. Vamos tirar as entranhas, vamos analisar e vamos meter tudo lá dentro. Mas pronto. Vamos meter Tudo igual. tudo, vamos meter tudo igual. Isto é um álbum com 8 faixas. É isso. Temos 8 faixas. A gente vai dissecá-las uma a uma, usando os mais sofisticados métodos de autópsia forense que há hoje em dia. Existem. Sim. Desde escalas frísias a pentatónicas e mais coisas que o João há de dizer. E pronto. E quê? Escalas lócrias ou locrianas. Loucas. Para já não falas comigo assim. É a primeira coisa. Mal criado. Agora chamar nomes. Não, mas vamos agora à parte séria. Eu e o Zé vamos passando o bisturi e as coisas assim. E o João vai analisando. E se calhar a gente podia começar já aqui com. Deixa-me só dizer que estava só as notas antes, não é? Estavas a dizer que é um álbum de 8 músicas. Metal, é o segundo álbum dos Metallica, toda a gente sabe, não é? De 84. É considerado uma das obras-primas do thrash metal, do heavy metal, qualquer tipo de metal. É um dos melhores álbuns de sempre. É um álbum que ainda tem o Cliff Burton. Também tem um bocadinho de pó de uma sombra de Dave Mustaine, a sombra de Dave Mustaine. É um álbum que tem uma curiosidade, que foi lançado 2 vezes. Foi lançado primeiro com a editora que os lançou, que era do Johnny Zazula, a Megaforce Records, e depois, passado menos de um mês, foi lançado com a Elektra Records, que depois lançou todos os álbuns até ao Death Magnetic, à altura em que eles criaram a sua própria editora, a muito bem chamada Blackened Records. Portanto, foi muito fixe. Também dão num Blackened a tudo, é a cerveja. Então, já que é para... De preto. É cerveja ou whisky? Agora não sei. É whisky. É whisky. Mas pronto, vamos aí. Vamos começar com as músicas e vamos falando, não é? Vamos aí. Como é que começa esta obra-prima, meus amigos?
esta obra-prima começa com aquele som característico de Metallica, a guitarra acústica. É verdade. Olha, Boa É? noite, meus. Não. Parecia. dá-lhe aí, João. Estavas aí, estava a correr aí. Esta passagem é muito interessante. Não tem assim nada de metal, mas enquadra-se muito bem. Eu acho que isto parece-me ser um madrigal. Não sei se vocês provavelmente não sabem o que é. Madrigal é tipo Um pássaro que a vida da Amazônia. Madrid. sim, Madrid. mas também é um estilo de composição do século XVI, ou o que é, ou XV, que acho que originou na Itália, era tipo várias vozes, começou por sendo só cantado e depois com instrumentos também. Mas é tipo uma coisa que é composto e não é assim. Foi antes de vir escalas maiores e menores, e é tipo uma coisa, cada frase é composta diferente, tem acordes diferentes, não concordam uns com os outros, não está dentro daquela estrutura que estamos habituados hoje em dia. E até os compassos não são constantes. Por exemplo, a gente repara, ele toca esta passagem, repete 4 vezes. De cada vez que repete, a primeira metade é sempre igual e a segunda é diferente. E os compassos aquela primeira parte é 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já ver se eu consigo dizer e tocar ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Não consigo. 1, 2, 3, 1 e 2 e 3 e por aí fora. E depois a segunda parte passa para 2x4 e 3x4. Não é sempre não é sempre igual. 2x3. Yeah. Até 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 1, 2, 3, por aí fora. 1, 2 e 3. Yeah. E depois. O nível de cultura. O nível de cultura que tu trazes este ano é qualquer coisa. Só este bocadinho aqui já valeu por 50 episódios. Anda eu e o só esta primeira parte, que é tipo uns segundos, dá para falar. Pois, anda eu e o Zé aqui a tentar pôr isto no nível baixo e tu vens aqui e pumba. Porque coisa do século XVI e a gente fica aqui. Madrigal, não, mas é isso. Mas olha, espetacular. Nunca mais vou olhar para a música. Está engraçado. Mas sabes que este início, acho que foi o próprio Cliff Burton que tocava este início. Yeah, ele que inventou este início. E depois eu vi uma entrevista, acho que era com o Kirk e com dois deles, e um deles diz que isto era uma coisa que o Cliff tocava, estava sempre a tocar sozinho, para lá nos ensaios. Eles implementaram, incorporaram nisso. Yeah. E a pessoa sai do Kill 'Em All com a última música, acho que é o Metal Militia, ou seja, thrash metal, e entra no novo álbum de Metallica e começa com este início acústico. Só deve metido lá no rádio, epá, o que é que vem aí? Só que depois vem mesmo, se calhar, uma música que arrebenta com todas do Kill 'Em All. A seguir este início acústico. Yeah. Que é espetáculo, que é um riff espetacular. Não é? Deve ter havido muito pessoal que franziu o nariz quando ouviu a parte acústica e disse: Ei, queres ver que vem aí um load? Já estava a pensar. Não, é muito fixe. Passa disto para aquela cena. Tipo, foi para o Metal Militia. Foi para o Metal Militia, é isso, né? Foi para a velocidade do Kill 'Em All. Exatamente. É isto que eu sempre adorei dos metal, que é eles põem uma coisa com outra que parece que não junta. Não liga, e fica mas espetacular, sempre, fica melhor do canto. É isso. Por acaso é. E depois a qualidade melódica desta música, não é? Não, essa parte é mais. Esta música, em termos da forma como é cantada, lembra-me sempre, tipo, quando a gente estava na primária,
de ver as sílabas das palavras, se eram esdrúxulas agudas ou graves. Doadas. Epá, lembrava sempre. Mas é exatamente isso que o João está a dizer, que é, tu olhas assim de repente e isso não faz sentido nenhum, não é? O gajo está para ali a cuspir palavras, mas depois soa bem, caraças. Só bem, É. E mesmo. A gente se for ouvir assim uma música com alguém que o gajo está só para e o gajo diz, isso não vale nada. Se tirares todos os instrumentos desta música e ouvires só a voz do Gem, aquilo deve ser deve ser espetacular, não é? deve ser espetacular. Podes ver. Não, mas este início, fazendo este crescendo para depois chegar a essa parte mais, este riff mais trash, é espetacular. E na letra tens aquelas frases à Instagram. Time is like a fuse, short and running fast. É Instagram. Os Metallica já eram tão à frente, já estavam a pensar no pessoal que ia ter Instagram. Quem nunca tereu uma fotografia virada para o horizonte like a fuse. E depois essa música, esse verso no Instagram. Quem nunca, não é? Quem nunca. Podes crer. Muito fixe, pá. Muito fixe. O que é que tens mais a dizer sobre essa música, João? Eu queria ter mais um bocadinho para dizer sobre só aquela parte do princípio. Tá bem. Pronto. Só aí é... Pois, aquela parte que eu falei que é uma parte repetida 4 vezes. E a primeira metade dessa cena é tipo como é que se chama agora? Os acordes são passo a passo, ou seja, vai de Sol, Lá, Si, Dó. Sol, Lá, Si. Sol, espera. Si, Dó. Sol, Lá, Si, Dó. E depois volta para Lá. Não. Sol, Lá, Si, Dó. Si, Lá, Dó. Sol. Ok. Vai, em vez de... Isto não é normal, não é, comum na música moderna, passar um acorde para um outro, de Dó para Ré, para Mi, para Fá, e por aí fora. Vai de Dó para Sol, ou de Dó para Fá, e por aí fora. E isto é uma coisa passo a passo, ou seja... Ok, é uma característica disto que é interessante, que também... E depois... Só este início dá para fazer um episódio, não? Só esta música se calhar dá para fazer um episódio. É capaz. E depois aquela segunda parte, cada vez que repete, são acordes completamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. E isto é uma característica dos madrigais, que é a composição não segue um tom de base, segue as emoções da letra. Que engraçado. Ok. Eu achei muito engraçado porque é isso que ele faz, basicamente aqui. As emoções da letra. Sim, senhor. Gostei. Emoções. Então, e como a gente falou, isto está 3x4 e depois tem 2x4 no meio. Depois desta parte vai para 4x4 na parte pesada. Que é o básico, não é? Que é a parte que entrou o James e o rock básico, 4x4. E está em sol. Tem sol, pronto. Faltava dizer essa parte. Falar em sol, o sol do Kirk também é espetacular. O sol do Kirk desta música, que ele ainda não tinha descoberto os pedais da guitarra. Só este primeiro sol, tipo, arrebenta com muitos solos. Olha, arrebenta com todos do 72 Seasons, para já. Eu não tinha descoberto, mas foi por aqui que começou a coisa a descambar, porque depois a gente vai ver mais à frente uma música em que o Cliff usa o famoso pedal e o Kirk até dito, e se eu pegasse isso à guitarra? E pronto, e acabou-se tudo. Foi aí que posso usar isso. É verdade. Mas é um som muito aperto. Gosto muito deste sol desta música. Rápido. Não, esta música é pesadona e rápida e eu gosto. É uma introdução do álbum espetacular. E tem uma coisa espetacular esta música. É que a música inicialmente, a partir... Atenção que estamos a entrar no modo de especulação à Nuno. Esta música tinha 3 minutos e meio e o produtor disse, não, espera aí que essa música tem que chegar aos 4. E o James disse, então o que é que eu vou fazer? Olha, fight fire with fire, fight fire with fire. Eu gosto do final que acaba assim,
Que é uma bomba. Exatamente, uma bomba, está muito fixe. Está É fixe, isso, combate-se fogo com fogo, coisa que geralmente não dá muito certo. É mais fogo. Mas neste caso, desde o título até à música em si, pelo que o João teve a explicar, esta música tem tudo coisas que supostamente não fazem muito sentido, mas que no fim dá uma grande música música. espetacular. Yeah. É isso. Agora deixa-me acabar os detalhes aqui. Nos Ah, versos pronto. da música, continua em sol nos versos da música na parte pesada. E depois o refrão está em Mi, tem umas partes com os tritones e tal, o Si bemol. Depois o Claro. sol fica em Mi menor. Depois vem aquela bomba no fim. É os meus detalhes. São esses. E a bomba está em quê? Está em dó? A bomba está em. Está lá. Está lá. Está lá, a bomba está Lá em lá. dó para quem estiver lá. Há uma cena Ai. porreira por acaso que eu também estou-me a lembrar aqui, que é a seguir ao sol entram as duas guitarras, tipo fazer tipo harmonização das guitarras. Esta parte também é muito fixe. Uhum. Eles também não era uma coisa que eles faziam muito, acho. É Não, perfeita esta música. fazem harmonias de guitarra bastante, até. Sim, eles fazem. Neste álbum, mas yeah. Pronto, comparando com aquilo a mão, se calhar não faziam tanto. Pois, well. Vamos passar Pois- para a próxima ou temos de falar mais desta? O que é que temos Temos mais que. nesta? Depois, como estava a dizer, aquele mol comparado, esta comparada com aquele mol é quando eles tipo viram a página Uhum. e já é mais Vão- característico Um do passo Metallica. acima, né? Yeah. Que Também conhecemos. acho que sim. Aquela E, mão ainda estavam ali a dilapidar a pedra. Aqui já estavam sim, um bocadinho mais dilapidada. já começava a ver os contos a ficarem assim mais Redondados. brilhantes, É. arredondados, exatamente. Vamos para a música que dá lima ao nosso sample. É verdade. A nossa, eu acho que a gente nunca disse isso, não é? A nossa filosofia de vida em relação ao AMP é Ride the Lightning, é Ride the sempre para a lightning. frente. É sempre à frente. É. Ou que se lixe. É tipo, vamos embora. É Para não dizer outras coisas. um sabiche em versão americana. A gente basicamente, quando um episódio tem menos visualizações ou qualquer coisa assim, a gente diz: isto a semana foi fraco, mas olha, Ride the Lightning. É basicamente isso. É o nosso, basicamente o Hakuna Matata Amp. Hakuna Matata, Ride the Lightning. É verdade. É Posso verdade. acreditar. Um dos lemas amplos. Isto é a música isso. que dá nome ao álbum. Já É agora verdade. também dá nome à capa do álbum. Esta bela capa Cadeira com elétrica. a cadeira elétrica. Contar-vos já uma curiosidade aqui ao início. Que, ao que parece, os Metallica, na altura, liam muitos livros. Nas pausas, que não estavam bêbados, claro, eles liam livros. E, pelos vistos, o amigo Kirk, que era um novo integrante dos Metallica, pronto, só estava há 2 anos nos Metallica, com 20 anos já lia Stephen King. E então ele leu Stephen King, uma obra que se chama The Stand, e foi daí que ele retirou esta frase, o Ride the Lightning. O Stephen King é conhecido por ser um autor de muitos livros, e entre eles o The Shining, que deu origem ao filme que toda a gente viu do Jack Nicholson, que é espetacular, não é? Mas este livro, The Stand, para quem é curioso e gosta de ler, trata-se de um livro sobre uma pandemia. Sobre uma pandemia de um vírus que foi criado num laboratório militar, não é? E que mata a maior parte da população mundial. Onde é que eu já ouvi? Onde é que eu já vi isto? O livro foi lançado em 78, mas achei isto curioso porque... 78? Não, 2020. Não foi em 2019. Mas é incrível como é que a ficção às vezes se torna realidade. Chama-lhe ficção, chama-lhe. Ao que parece, uma das personagens do livro, não é? Ele cometeu uns crimes, não é? E ele está a caminho do corredor da morte. E, claro, no corredor da morte, no final do corredor, há a cadeira elétrica. E ele está lá com o advogado dele e aquilo não está a correr bem, ok? E o advogado diz que ainda vai mandar para outro tribunal. E depois ele pergunta, então, e se não correr bem? E ele, olha, se não correr bem, come toda a comida que puderes
e depois ride the lightning. A frase é essa. Eat all the Basicamente- good food and then ride the lightning. Exatamente. Engraçado, não? E Basicamente, era eles basicamente ouvem isso que eu o AMP. fazia. Eu já ouvi o AMP. Eu Eu pedia bacalhau de natas, sei lá, montes de cenas que eu gosto. Cara, Camarões, tudo, É. caralho. Quero tudo aqui. Meu último desejo, comer montes. Bacalhau de natas. Não, pá, é o Por que há. acaso, Porque eu é gosto, o que eu é. gosto. É bom? Eu gosto. E depois Ou ride the Valagareiro. lightning. E depois vai também. Não, por acaso tem que ler este livro. Este da Stan parece um livro muito bom. Parece que sim, parece que sim. Bem, voltando à Ou música. ou vai ver as notícias sobre o Covid que ficas mais ou menos. Elas por elas. Isso é Sim. engraçado, não é? Como é que. Mas já, o livro, por acaso, era influenciado pelo influenza. O influenza também foi um vírus que matou muita gente no início Já havia influências nessa altura? do século. Já havia Peço desculpa. influencers. Influencers. cara. Não é esta? Como é que é? Não, é o Red. Como é que é esta? Como é que é o Ride Light? Espera aí. Como é que é esta? Tenho que meter aqui o Ride Light. Olha, É esta? Aqui já tem harmonias de terra também. Eu não consigo parar. Enquanto o Zé tenta resolver o problema técnico, Podem falar. Isto está a transmissão a falar de fundo. a gente só tem que cortar. O resto. Pronto, já passou. Ok. Pronto, uma coisa que eu vi sobre esta música que é engraçado é que esta é uma das duas que tem ainda a tal sombra do Mustaine. E então ela parece que ela parece que um dos riffs da música foi feito por Mustaine e foi simplificado. Ou seja, Claro. a gente já sabe. Apesar da banda ter o Lord of the Reefs, que é o Hetfield, eles devem ter achado a gente já sabe que os riffs do Mustaine são sempre aquelas coisas muito trabalhadas. E se calhar o Kirk na altura ainda não chegava lá, não sei. Mas Acho que quiseram mudar ali, não? Achas que não? mas não sei. Alguma coisa deve ter sido, não é? Pode ter sido. Ou simplesmente. Os gajos tinham que dar outra. Tinham que dar uma coisa. Esta é completamente diferente da tua. Os gajos tinham que- É mais simples. Eles gostam de mais simples. Estava muito confuso. Não venha ele depois dizer que isto é o Mechanics do Exato. coisa. Mas o gajo foi acreditado nesta música, tá? É das duas músicas deste álbum em que o Dave Mustache foi acreditado. É verdade. Muito correto. Então, João, o que é que te apraz dizer? É pá, é muito porreiro. Esta parte do. Já entraste no espírito tampo. Olha, eu vou tocar, que é melhor. Por que é que eu vou falar de madrigais? Vou falar de madrigais. Esta parte é interessante porque é só, pronto, aquela parte do palm mute, esta baixa é Mi e esta aqui é tipo é lá para Si, é um Si de mol de power chord, não é? E então entre o Mi que é isto e isto é um tritone. Se vocês gostam dessa. Estamos Okay. tritone. Dá aquele som, Esta gente sabe o que é. aquela Esta pujança. gente sabe o que é. Do diabo. Pujança do diabo. Yeah. E então isto está na escala, como eu disse, louca. O Mi Locrian, ou em inglês Locrian, o mod. Locrian, Ok. que tem um tritone incluído. Enquanto que os outros mods ou as outras escalas não têm um tritone. Não tem um tritone do primeiro para o quinto tone, o quinto tone perfeito. Ou seja, não tem isto normalmente. Ok. Sim, senhor. Esta escala Muito fixe. Locriana é muito usada por Metallica e no thrash metal e Slayer e isso assim, porque tem um som agressivo e não é tão suave.
Pronto. Se é agressivo não é suave. Se é agressivo não é suave, é assim mesmo. Flash before my eyes. Ai. Now it's time to die. To die. Today, A burning letra. in my veins. Eles aqui já estavam a prever a parte do burning in my veins, já estavam a prever a seringa, a injeção letal. Claro. E o nariz Toca, também. são os visionários. Diz o Nuno. São os visionários. Digo eu, mais um momento. Momento Nuno. O momento não é sempre espetacular. Olha, isto foi aqui que eles começaram também a virar-se mais para as letras assim de justiça e de por exemplo, no Sociais, Injustice for All contexto social, não é? exatamente, no Injustice for All isso nota-se muito mais à frente, mas aqui eles já começam aqui a virar-se um bocadinho para... É um dos temas que os Metallica falam muito, não é? É de viraram-se o talvez à fatalismo, vodka. fatalismo de pronto, isto, Ride the Lightning, morrer, não é? O Fate to Black também, não é? Muitas músicas, depois entram muitas do suicídio também, falam. Sim, neste caso é o condenado à morte na cadeira elétrica, não é? É isso. Sob a perspectiva dele. É isso. E depois temos o Solão, que se calhar foi aí Sim. que ele, mas não sei, é aí é que deve ter havido alguma alteração para não ficar tão igual ao Mustaine, digo eu, talvez. Se bem Eles falam num riff. É um sol, pois, se calhar foi só o riff, porque o sol é uma coisa, é mesmo, o Kirk Hammett, nessa altura deste álbum, não é o Kirk Hammett de agora, acho eu. Pois não. Tipo, é um Kirk Hammett tipo modo super guerreiro, porque fazia solos e vai-se ver neste, vai-se ver no sol da One, vai-se ver no sol do Master of Puppets, montes de músicas que ele fazia solos que era uma coisa doida e não se dá às vezes valor. A gente agora olha para o Kirk Hammett e dizemos, mais um solo com pedal, não sei quem, não sei o que mais. Mas vais olhar para ele, isto são solos dele. E são coisas fantásticas, meu. O sol desta música... Eram solos se calhar mais melódicos um bocadinho do que hoje em dia. O problema dele foi o pedal. Ele descobriu o pedal do Cliff Burton e pronto. Mas o Satriani não usava. O Satriani é que lhe deu aulas, não é? Sim, foi um dos professores dele. O Satriani não usava pedal, portanto eu até conheci o pedal, vou tocava a Satriani. Mais um momento. Mais uma especulação. Eu hoje estou um especulador. Mas pronto. Vamos à próxima? Olha. Gostava de dizer só mais uma coisa. O sol, sim, é um sol em disparate. E eu acho que também é muito interessante por está em Mi menor quando começa o sol, depois vai para Fá sustenido menor e volta para Mi menor. O que dá mais interesse ainda ao sol. Ok. Podemos passar à próxima. Podemos passar à próxima. Pronto. Já que estávamos a falar de pedais, vamos à próxima em que a música do pedal. É a música do pedal. Em que o Cliff usa o pedal wah-wah associado ao seu baixo, que fez muita gente pensar que a introdução desta música era uma guitarra, quando não era. Era uma introdução de baixo. Incluindo eu. Aliás, a história do Cliff entrar para os Metallica foi também assim. Eles não é? Foram ver um concerto qualquer e ouviram alguém a tocar e pensavam que era um gajo a fazer um solo de guitarra ou que era, mas era o Cliff já a dar espetáculo. E dedilhado, caramba. Isso é como sempre me fez impressão naquele gajo. Era que ele conseguia fazer o baixo soar como uma guitarra e era dedilhado. Se calhar alguém que sabe tocar muito bem baixo está a dizer que o Nuno é um burro que não faz assim tanta diferença. Eu não sei, para mim, como fã, aquilo enchia-me as medidas. Há um momento no S&M 2, os gajos metem lá no S&M 2, eles metem lá alguém com, como é que se chama? Não é um violoncelo, pronto. Violoncelo, mas ligado tipo elétrico, pronto, sei lá. Um tipo de violoncelo elétrico. E a fazer este início por acaso foi da Anesthesia Pulling Teeth. Acho que foi da Anesthesia. Mas também é espetacular. Por acaso agora pensei que era esta, mas era do Anesthesia. A gente ainda não disse o nome da música, mas toda a gente sabe qual era. Começa com Sin.
Verdade? E aquele tan, 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 tararara. Epá, isto é capaz de ser das músicas mais conhecidas Isto de é, Metallica, isto é não é? daquelas músicas que eu e o Nuno, quando ouvimos um sino de igreja, pensamos só nesta música. Yeah, yeah. Já contei aqui a história, já contei num episódio lá para trás, de estar na minha lua de mel na fila para a Catedral de Florença e, os sinos tocam duas vezes, tão, tão, e a vir-me para a minha mulher e faço tararara, tararara. E estava um casal à nossa frente o gajo vira-se para trás, Metallica, e eu, yeah! É universal, é universal. Na Igreja de Deus, na Igreja dos Metálicos. Amém. Mas espetacular, espetacular. E epá, esta música, para já, eu acho que é Música capaz de ser épica. das mais conhecidas de Metallica. É das minhas preferidas de Metallica. Uma das primeiras Não é? músicas que quisemos aprender a tocar guitarra e a tocar bateria e tentar Exatamente. tocar juntos. É uma música até espetáculo. É uma música que até é relativamente simples, mas que tem um power do caraças. Eu lembro sempre de um. Os Metallica dizem que esta é das músicas que tem mais vídeos, mais videoclipes. Porque eu lembro que estávamos. Uma vez estava a ver uma reportagem dos Metallica, acho que ainda naquele canal que havia na TV Cabo, que era o Viva. Não sei se vocês se lembram. Dava concertos, não é? Ou quê? Que dava concertos e isso, e era uma entrevista aos Metallica e eles viram-se, vamos ver agora um videoclipe do For Whom the Bell Tolls. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? E o Lars vira-se e diz, pois a gente depende, existem tantos vídeos desta música ao vivo nossos que a gente não pode dizer nada sobre ele, porque a gente não sabe como é que vocês vão... Qual é que vão ter aí? Yeah. Mas pronto. Uma música inspirada novamente num grande clássico da literatura. Nessa altura era cerveja e literatura. Era o que eles faziam. No For Whom the Bell Tolls, Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. Exatamente. Aqui não há pandemia. Aqui ele é um correspondente da guerra. Aliás, o Ernest Hemingway foi um correspondente acho que da Primeira Guerra Mundial. E este livro é inspirado nisso. Digo eu por acaso tenho este livro, mas nunca o li. Mas qualquer dia leio. Mas a música é pequena. A música é espetacular, não é, João? A música é espetacular. Queres que eu toque um bocadinho? Sim, toca aí. Vamos lá ver. Por aí fora. Sim, and so on. So on. Por acaso, isto é uma das... esta música vale, acho, muito por isto. Vale pela aquela introdução do baixo e depois esta parte da... Guitarra, mas também os power chords. Os power chords. Take a look to the sky just before you die. E essa parte ao vivo, que eles geralmente it's the last time you will, e aquilo para tudo e lindo. E depois tu só ouves o público a explodir. Não sei, esta música funciona muito bem ao vivo mesmo, é espetacular, é das minhas músicas preferidas. Também é das minhas, top 10 de músicas metálicas, esta música tem que estar lá para mim. Na minha opinião, este álbum devia ser chamado For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. Para mim. Ou Fade to Black. Para mim era isso ou Fade to Black. Trapped Under Ice. Escolha uma música. Não, essa já não. Só para ser diferente. Creeping Dead, olha, também podia ser Creeping Dead. Também podia ser, mas as icónicas deste álbum para mim é Fade to Black e o For Whom the Bell Tolls. E a Creeping Dead. E o Call It Muito fixe. Pronto, a minha parte da Metaltópsia em relação a esta música é só a parte do pedal uau. O resto tem que ser com o João. Olha, isto é interessante. Outra vez está numa escala no Mi coreano
com os cromáticos Estavam aí mais pelo meio. loucos nesta altura. Não, eles usam Não, pois bastante a escala. Ok. O que é interessante e gosto. E com os cromáticos pelo meio, fica porreiro. É uma coisa interessante que na parte do fim, ah, tipo o outro, lá que é a conclusão, que é Uhum. esta parte que é parecida com o princípio. Uhum. Passa de 4x4 para 6x4 para 4x4. Mas é engraçado que os Metallica fazem muito isso, não é? Eles às vezes fazem umas quebras no tempo, não é? E é uma coisa É que isto. também captiva muito nos Metallica, é isso, é a mudança do ritmo, É mudança de ritmo, fica, que não é sempre igual, fica inesperado, apanha-te de surpresa e Eu curto fica muito isso. extremamente mais interessante assim. Eu curto muito essa. Eu curto Metallica. Yeah. Tu E curtes também- metal, quer dizer? Pá, Curtes metal, quer nunca tinha. Nunca ninguém soube disso. Olha que ao fim de 90 episódios tu ainda me consegues surpreender. Zé. Nunca. O gajo vai falar de Metallica. Essa montagem fica espetacular. E outra coisa que eu gosto muito dos Metallica é da estrutura das músicas em si. Não é uma coisa tipo, sei lá, pão com queijo, pão com manteiga. Não é sempre igual. Não é tipo verso, refrão, Pão com verso, manteiga de refrão. amendoim. Manteiga de amendoim com doce de amora. Doce de amora, isso é espetáculo. Da minha mãe. É bom. Isso é bom. Chamada Uma bomba calórica. Uma bomba logo. Mas, por exemplo, nesta tem esta coisa da introdução com o baixo e tudo, e depois tem uma transição assim cromática e depois vai para o... começa com o refrão, e o refrão desta música não tem letra. É verdade. O que É é verdade. extremamente... que eu não sei, verdade, não não é? conheço mais nenhuma. Já feito Tens, o Assim, tens- instrumental, tens- não tem tens- só tens- instrumental, não é? Feito bem que é igual. Feito Black também é a mesma coisa. Também não tem refrão. Acho eu. Feito não Black tem? também não tem. O refrão da Feito Black é o tan 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 tararan, tan 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 tararan, tan tan. Olha, está aqui nas notas, já esqueci. Temos que fazer um episódio de músicas sem refrão. Já sei Ora, três. Tem o For Whom the Bell Tolls, o Fade to Black e o Breaking the Law. Não, essa é sem sol. Essa é sem sol. Sem sol, Esquece. sem sol. pois, Pronto, ok. já me espalhei. Esquece. Fez uma salada. Olha, Então, Procurada logo sem começar. morta na essência. e depois, como eu estava a dizer, começa com o refrão, que não é normal, vai refrão, o verso, refrão, e depois faz um break-up, faz um interlúdio, uma cena assim diferente, depois volta para o verso, refrão, e depois para a conclusão. E é isso que eu curto de Metallica, tenho uma sensação de estar a ouvir Metallica e estás no meio da música é uma coisa completamente diferente e depois passa por uma coisa que já parece igual ou parecida da de antes e tu não sabes bem como é que chegaste lá, mas Chegaste. da maneira que chegou fica sempre fresco, não fica tipo velho, estás a ver? Não ficas farto por causa desta exato. variação que eles fazem. É isso. É uma coisa que eu para mim, é diferente, por exemplo, para Slayer. Slayer, eu canso-me às vezes nas músicas, fico cansado de ouvir as músicas de Slayer. Parece-me sempre a mesma coisa. Há umas, pronto, o Angel of Death e essas assim, não é? As mais... Yeah. Pronto. Mas há outras mas que eu fico cansado, parece-me, é sempre a mesma estrutura. E aqui como há estas quebras de tempo, vai num tempo, depois vai para o outro, depois vai... são sempre coisas novas a aparecer. São esses pormenores que fizeram os Metallica dar o salto para a banda que mundialmente conhecida, que outras como por exemplo os Slayer, apesar de serem muito conhecidas, nunca conseguiram atingir essa popularidade. Há pessoal que gosta também, não é? Há pessoal que está mais de... Sim. Sem quebras, por exemplo. Há pessoal que não deve gostar de quebras. Sim. Tens tipo, se tiveres uma música mais simples, com menos complexidade, é mais fácil seguir a música e saberes exatamente quando é que a música vai fazer isto ou aquilo. E para algumas pessoas pode ser melhor, eles sabem
já sabem o que é que vai acontecer. É como aquelas músicas tipo pop que sabes as letras e sabes exatamente quando é que acontece isto e aquilo. Por isso é que. E- Mas Por isso é exatamente, que a mas isso versão que estás popular, a. acho que o pessoal consegue cantar com a música ao mesmo Uhum, tempo. uhum. Tal Mas que por não é isso- bem mas- assim, é mais complicado. Mas por isso é que tu ouves, tu hoje em dia ouves uma música de 84 de Metallica e ainda curtes, e essas que estás a dizer dessa maneira cansam rápido. Yeah. É pronto, pá, mais um momento filosófico. E enquanto For Whom the Bell Tolls está, não é? For whom the bell tolls, Eu acho time que sim, marches on. Tá. Time E marches on. enquanto o João vai acender a luz de casa porque está a ficar de noite na América e ele não pode ficar às escuras no YouTube, a gente vai introduzindo a próxima música, não é, Zé? A próxima música é a número 4, Fade to Black. Fade to Black Fade to é Black. a balada semiacústica sobre este grande tema, este grande fatalidade que os Metallica sofreram, que foi a perda, ou a perca, ou a perda, de umas guitarras. Perca é Perda de um umas peixe. de umas guitarras e amplificadores. É a música sem refrão, não é? A música com os solos mais poderosos, mais uma vez, Kirk Hammett aqui em modo super, super guerreiro, não é? Super Guerreiro 20. 20 mesmo. Deus. Também tentávamos tocar esta música lá nas nossas garagens. E Exatamente. ainda hoje tentamos. E pronto, e tem aquele Continuamos solo a tentar. inicial. Continuamos a tentar. E não chegamos bem lá. Não. Mas é uma música que eu adoro. É impressionante. Mr. Kirk Hammett. Dá-nos aqui poesia. E esta Kirk música. Kirk Hammett, exato. O Hamlet. E a versão ao vivo em Seattle, principalmente a de Seattle, desta música, opa. Para já porque o Lars toca diferente na bateria, dá-lhe muito mais potência na bateria. Bateria branca. E é a bateria branca, a famosa bateria branca com as peles pretas. White Drum. Bateria dominante. Espetacular. Eu adoro esta música. É capaz de ser das minhas músicas preferidas dos Metallica. É intemporal. Ela tem sempre aquele. O James, quando no concerto de Seattle, o James a tocar no violão e depois passa para a Explorer. Espetacular. Uhum. É a música. E aquela parte do. Esses saltos, acho que é tipo saltos na guitarra, sempre me fascinaram. Yeah. Eu, por acaso, é uma coisa que eu. É tipo escalas. É tipo uma escala aos passos. É tipo. Pois, é para um gajo como eu que nunca conseguiu tocar mais do que aquele do do Nothing Else Matters, ver um gajo a tocar aquilo para mim é Deus, é ver Deus. Houve um gajo que estava sempre a dizer James, parecia que estava a dizer que ele era Deus. O James olhou para ele e fez assim. Calma. Mas foi mesmo, tipo, o gajo todo o concerto James, tipo, já estava mesmo perto dele. E o James nada. De repente, o James olha assim para trás e faz tipo, eu já ouvi, está bem? Já ouvi, tá bom. Eu sei o meu nome. Não precisa estar. Eu sei que me chamo James, está bem? O que é que queres que eu faça? Queres vir para aqui? Olha, esta música também foi, por falar em James, foi a música que o James ia morrer antes do Ricardo. Foi. É verdade. Quando ele começou a fazer naquele lá no Canadá, acho que não foi? Na digressão com os Guns N' Roses, Montreal, foi. Quando lançou, quando aquelas chamas foram para ele assim. Mas ele depois ainda fez o resto dos concertos só a cantar, não é? Foi o Roddy só, acho que foi o Roddy a tocar e ele a cantar, com o braço depois. Com o braço todo lá ligado. É verdade. Exatamente. É mais ou menos isso. Em relação a esta música, que é uma música sobre suicídio, mas que é um espetáculo. É depressiva. É depressiva. Life It Seems to Fade Away, Drifting Further Every Day. É deliciosamente depressiva. Isto é a versão. Quando se perde amplificadores e guitarras, uma pessoa fica assim. Fica depressiva. Eu sempre achei
Eu sempre comparei esta música com o Circo de Feras dos Chutes. Porquê? Porque life it seems to fade away, drifting further every day. A vida vai torta, jamais tem direita. E pronto, acaba aí, mas diz vá que não olha aqui. Olha aqui. Olha ali, diz vá que não é uma boa comparação. Pode ser, Epá, pode ser. eu acho que é. Obrigado, boa noite, obrigado, adeus. Chutes e pontapés, já sabem onde é que foram buscar a inspiração. A gente descobrimos aqui na AMP. Está aqui descoberto. A carapuça foi descoberta. Isto dava um clickbait do caraças. Pode ser, cara. Ora bem. Bem, aquele Pronto. sol do meio também é espetacular, meu. E pronto, adoro Continua. nesta música. É isto que eu tenho a dizer. É linda. Esta música, para mim, é tipo. É uma música de metal, assim, uma das músicas de metal mais acústicas que não são acústicas. Semi-acústicas. Porque é tipo um prazer acústico esta música e tem Um prazer acústico, gostei. a maioria da música tem esta aquela Desculpa ter interrompido, mas dizer que é um prazer acústico. Não, prazer acústico. Não, dizer que tens um prazer acústico num álbum chamado Ride the Lightning é espetacular. não é? Yeah? A gente está uns esforços do caraças hoje. Não é, está demais hoje. Está. Porque isto começa com aquela introdução acústica e o verso continua com a guitarra acústica, mesmo com solos elétricos por trás, a dar porrada na introdução e não sei o quê. Depois passa para o refrão que é elétrico, com distorção. O segundo verso é acústico outra vez e depois o terceiro verso já é elétrico, é diferente. Outra coisa, outra variação. Continua a ser interessante para o pessoal que gosta de variações. Outro paralelo com o António de Variações. Isto é o verso. Espetáculo, não é? Yeah. E mesmo eu acho que todos os momentos desta música são espetaculares, mas por exemplo, mesmo ali no fim em que ficam só aquele final, não é? Que hoje em dia até põe o público mas mesmo final. é um bocadinho antes dessa parte. Esta. Agora aqui. Não. Aqui. Aí. Era? Era um bocadinho antes. Um bocadinho antes, mas está aí. É um bocadinho antes, Aqui já está por trás. Yeah, exato. São todas partes boas. Agora. Tens esta riff e depois Agora vai. de repente passa para outra cena diferente. É a cena de Metallica. De repente, pum! Agora. Mas tocaram esta no Nossa Lives, é? Tocaram sim. Foi lindo. Isto deve ser de arrepiar, Depois o foco ficava sobre o Kirk quando começou os solos. Ok. E aquele foco tipo roxo. É lindo. É uma música que marca mesmo. Espetacular. E depois essa parte lindo. É linda, toda a música. O que é que diz? Diz, João. Diz. É linda. É só isso que eu sei dizer. Isso parece que é escalas, mas não é. Tipo, é a mesma nota. Mesma nota. Yeah. Basta. Quem percebe parece que é, não é? Tem essa. É o ritmo. O ritmo. Enganar. Yeah. Vender banha da cobra. Olha, lá está. E esse que a gente estava a falar, isso é quase um solo do James com outro solo que depois o Kirk mete solo por cima, não é? O James em termos de riffs, faz solos por si. Pois é, mas lá está. É difícil ver o James a fazer um solo, mas quando o James é um gajo que faz poucos solos, mas quando faz são mais emocionais. Quando faz.
são solos mais melódicos, mas não sei. São mais, não sei, Pois. é tipo, é um solo que são solos mais rítmicos, é tipo mais parte rítmica, mas ele também. É. Ele Epá, tem algumas eu- músicas que faz eu- solos. Ele faz o solo faz um dos solos da Master of Puppets, faz o solo na Nothing Else Matters, faz o solo na Outlaw Eu Torn. tenho, Exatamente. Eh, O gajo eu tem tenho uma outros. música. fazer Eu os tenho. solos todos, sim. Mas são sempre as mais sentimentais. É isso? É isso. Eu tenho uma, É massa. eu tenho uma do Justice que eu agora não sei qual é, que ele no live sheet ele estava a falar, não sei o que, ele fala da música, eu digo, é uma música que por acaso tem um excelente solo rítmico, que ri-se. Eu já não me lembro. É Injustice for All. É o Deve ser Injustice for All, deve ser, certeza. não é? Eu já não me lembro, mas o gajo diz essa, ele manda essa piada. É engraçado. Bem, Ok. vamos ao Trapped Under Ice? Não. Captain Rice. Não? Não Ok. vamos, não vamos. Não. Vamos falar dos Ainda detalhes falta, aqui. ainda falta tirar o fígado do feito do Black. É o fígado e pôr para dentro. Ok. Então, no primeiro solo, tens aquela entrada acústica com o solo elétrico. Uhum. Este sol, ele começa a tocar em Si menor e vai para Lá menor. Faz uma transição aí. E depois no primeiro verso está em Lá menor e a música está em Lá menor em geral. Não é? Depois o terceiro verso, que é a passagem para distorção, para elétrico, que já não é aquela riff acústica por trás, fica em Mi. É tipo um Mi que não é bem menor nem maior. É um Mi de quinta. Com uma quinta. E depois acabou. Pois acabou, pronto, ok. A seguir a gente vai ficar presos debaixo de gelo, não é? A seguir é Trapped Under Ice. Yes. O início, por acaso gosto do início do. Vai ter o início. Vamos ter mais um bocadinho aqui. Yeah. Nós estamos é assim, e agora que perdemos o patrocínio da Netflix, a gente pode usar o Spotify à vontade. Estavas aí. Ok. Estava a ver. O... Este início. Muito fixe este início. Início da Trapped Under Ice. Que é outra música que serviu de inspiração a uma das cenas aqui do AMP. Que é o fantástico shot AMP Under Ice. Epa, é verdade. AMP Under Ice. Qual é que era a receita, Nuno? Já não me lembro. Mas era boa. Era uma receita muito boa. Era boa. Era Era forte boa. e fortíssima. Era, já não me lembro. Mas Mandava temos que ir para o corredor procurar. da morte. Temos que ir procurar essa. Esta é uma música. A música é sobre uma pessoa que acorda num estado criogénico. Ou seja, basicamente é sobre aquele filme que havia com o Stallone, sim, Demolition sim. Man. Ei, grande filme. Esse filme também É verdade. é outro filme. Tem que rever esse filme. Mas é um filme futurista. clássico. Yeah. Se a gente for ver agora, a parte dele a dizer palavrões para depois... Aquela história das conchas. A história das das conchas. conchas não lhe custou nada. Ainda não percebi bem. Como é que eles usavam as conchas. Snipes. Era Nunca Wesley percebi. Snipes também. Sandra Bullock. Sandra Bullock também é. Essa também é. Grande atriz. Mas pronto. Então eu I estava a dizer don't que era. know how to... A outra que também tem aquele cantar ritmado do James. Exatamente. Não é má. Eu gosto desta música até. Eu gosto desta música. Yeah, Eu curto. claro. Tem uma malha fixe. Um fato curioso que esta música tem é que as músicas deste álbum são basicamente todas acreditadas aos 4 elementos que formavam os Metallica na altura, não é? Com o Cliff Burton e 2 com o Dave Mustaine. Mas esta em específico, o Cliff Burton não é acreditado. Trapped Under Ice. E uma curiosidade mórbida é que uma das causas da morte do Cliff Burton... Under the bus because of the ice. Exatamente. Pois. Foi um momento mórbido, mas... Aí está. Futuristas, já sabiam que isto ia acontecer. Não, coitados. Outra curiosidade é que quando os Metallica foram tocar à Antártida, naquele grande concerto Freeze 'Em All,
Esta música não foi tocada. O que é uma grande falha. Devia ser a música de início. Devia ser a música de início. Realmente. Cara de gelo. Não faz sentido. Mas Não também faz podia gerar algum pânico, talvez. E agora os barcos irem embora e o pessoal. Ok. Ok, se calhar. Pelo menos os Metallica estão aqui. Mas esta música tem um bocadinho aquele ritmo. Eu espero não estar aqui a 4-4 cometer ou 3? Não, tem um bocadinho aquela cena que a gente diz que o Iron Maiden tem muito, aquele. Galope. O não é? galope. O galope. Uhum. Não é? Não é tanto. Não é tanto. Não é tanto a Steve Harris, não é? Aquele evidenciado, exatamente. Não é tanto evidenciado como o Iron Maiden, mas faz-me lembrar um bocadinho esse ritmo da coisa. Não é? É parecido. É um galope mais diferente. Um galope mais rápido. É um Mustang. Um cavalo americano. É um Mustang. É um Mustang, exatamente. É um cavalo americano. É mais. É com doping. Cavalo com doping. Exatamente. O que é que te apraz dizer? Eu gosto desta palavra. Gostei desta palavra também. Apraz. Esta é nova para mim. Escrever. Em inglês é apraz. Apraz. What do you appraise? What do you appraise? Te apraz. I appraise that está em Mi menor. Claro. Ok, claro. Depois tens aqui O menor que está debaixo do gelo. Menor. Ficou menor porque está debaixo. Under. Exatamente. Era aí que querias. Trap Thunder Mice. Olha, Trap Thunder Mice podia ser a nossa. Tens aquela primeira riff que tem Mi, um riff de Mi, depois tem um riff de Fá sustenido. Depois os versos estão sempre em Fá sustenido, maioritariamente. Depois o refrão está em Lá. Isto é os riffs, porque pronto, a música em si está em Mi menor, mais ou menos. E o Sol é outra vez Fá sustenido. O que é interessante. A pessoa gosta de variação. Eu gosto de variação. Eu também gosto de variar muitas coisas. Também é variar. Trap Thunder. Esta voz do James aqui realmente era mais. Isto é uma voz mais Killamol, não é? Esta é a voz mais Killamol. Yeah. Mas na Fade to Black, não. Na Fade to Black, não é a voz que Killamol. Já é a voz quase que a gente. Quase ele estava a me dar a voz ainda. Estava a me dar a voz. Estava a me dar a voz. E é bem provável, porque naquela altura. Eles deviam. 20 anos? O que é que os 20 anos, por aí, não é? É. Ou não? Pois era isso que eu estava a dizer. Na For Whom the Bell Tolls e na Fade to Black, a voz do James já é mais parecida com aquela que a gente conhece. Mas nesta, na Trap Thunder Ice, na Fight Fire with Fire, mesmo na Ride the Lightning, já é aquela voz ainda de tipo de adolescente. Se calhar os gajos gravaram quando tinham 16. A voz, a gente se for a ver, a voz dele varia muito ao longo dos anos. Ele tem essa voz destes dois álbuns, depois tem aquela voz mais muito mais grave que ele usa no Master e no Justice, e também um bocadinho no Metallica. Depois vi no Load já começa a mudar. A partir do momento que eu fui. Mas isso teve influência o Black Album. O Black Album ele arrebentou com a voz. Ele teve aulas de canto e o caraças. Ele teve aulas de canto e depois arrebentou com a voz. Então ele teve de voltar novamente a reaprender, e muitas das músicas dos primeiros álbuns ele passou anos sem as cantar. Do Killamol, então, ele passou anos sem cantar. Nunca conseguia atingir. Exatamente. Mas ele depois vai para naquela altura do Some Kind of Monster, do Saint Anger e não sei o quê, que ele vai para a reabilitação. Ele quando volta, a voz dele está terrível. Não sei se é a falta do álcool. É tipo os agudos, ou o que é? Vai uns agudos assim meio então aquela do S&M, aquela música que eles fizeram exclusiva para o S&M, o Like a Freight Train Coming Your Way. Eu até curto essa. É o coisa. Não, sim, mas ele tenta usar uns agudos que ele diz And it comes to be then it comes to be não era normal a gente ver isso no James. Mas o gajo era isso que estava a dizer,
fazer houve esta transição o Kalamola tem aquela voz que é tipo, é mais aos gritos, não é? Tem menos exatamente. finesse, menos técnica Menos... vocal. Uhum. Estás a perceber? E isso, agora lembrei-me. isso Desculpa lá, destrói a João, voz de uma pessoa, se uma pessoa cantar sempre dessa maneira. este álbum Sim, sim. era, eu não sei se foi este, se foi o Killamall, mas ele não queria continuar a ser vocalista. E então o John Foi o Bush... Killamall. Foi o Killamall, pronto. Foi. O John Bush, que a ele gente já aqui, falou ele aqui... aqui, ele aqui já foi está mais à com- vontade a cantar. Já não, depois já não É. é no Killamall. Ele queria ser só guitarrista. Ele dizia que não gostava muito da sua voz, não era? Qualquer coisa assim. Mas só para continuar a história deles rebentarem com a voz que o João estava a dizer, há duas bandas dessa altura em que um deles rebentou completamente com a voz e hoje em dia nunca mais conseguiu, que eram as duas grandes bandas da altura, que é os Metallica e eram os Guns N' Roses. O Axl usava aquele... E deu cabo das cordas vocais que até hoje em dia está É terrível. uma pena. É uma pena. A gente fala sempre nos Guns N' Roses. Se os Guns N' Roses tivessem continuado naquela onda e não se autodestruíssem, neste momento seria uma das maiores bandas, se não a maior mesmo. Andavam lá pé a pé com os Metallica. Se não a maior mesmo, porque eles até conseguiam abranger mais pessoas pelo seu estilo de música. Era o hard rock, era aquele hard rock, mas ia com os solos do Swash. Certeza que se calhar até conseguiriam suplantar, pronto, neste género. Mas é uma pena. Eu quando vejo sinto um bocado, mesmo agora esta fase que eles estão, pá, pronto, ok, está lá o Slash, está lá o Duff McKagan, estão eles, mas não é... Não, parece que já não é verdadeiro, Axl. não falta ali qualquer coisa. É Parece que é só a empresa, mas vamos só gerir aqui a empresa para ganhar dinheiro e pronto. Estamos em gestão corrente. Pois. Mas pronto, vamos voltando a Metallica. Vamos para o Escape ou ainda estamos no Trapped Under Ice? Podemos ir para o Escape. Vamos escapar. Vamos para o Escape. Eu gosto do Escape. O Escape, mas é a música que os Metallica não gostam. Ah, é? É. Os gajos não gostam desta música. E há uma... aliás, desde que esta música foi lançada, eles tocaram ao vivo a incrível contagem de uma vez ao vivo esta música. Ah, foi? É Escape. Eles tocaram esta música no seu festival, o Orion Festival, em 2012. Ou pelo menos acho nessa altura. Quando tocaram Ride the Lightning Back to the Front. E esta música lá tinham a tocar. E o gajo canta, há uma filmagem no YouTube, o gajo vai dizer, assim, agora vamos tocar, vocês como sabem, estamos a tocar o Ride the Lightning de trás para a frente, não é? Portanto, a próxima música é a música que vocês sabem, que nós não tocamos. E mesmo vê-se o James assim, pronto, vamos lá ver como é que isto sai. Cantem connosco para ver se isto sai melhor. Então, ao que parece, esta música foi a última música a ser criada para este álbum. E foi criada com o intuito de ser um hit para a rádio, um single para a rádio. O que nem esta nem nenhuma destas músicas foi para a rádio. Os Metallica nesta altura tinham exposição na rádio quase de zero. E na rádio... Não era quase, era zero. Foi só no Justice. No Justice foi o único que foi para a MTV. Foi quando fizeram exatamente, o One. Coisa do One. E então, mas eles dizem que é realmente... E mesmo na forma de cantar, eu acho que todas... É capaz de ser a piorzinha do álbum, se calhar estou a ser influenciado por eles ou acima, mas realmente há ali umas partes ali no refrão que não me soa muito à Metallica. Ou soa mais a Metallica atuais do que desta altura. Sim, eu concordo com isso. Isto parece mesmo uma tentativa de hit de rádio. Tem por causa desse refrão. É tipo o refrão de música, é tipo... Vamos ver o refrão. Tipo, parece que é... Isto soa mais a Metallica de anos 2020 do que é mais pop. Não é? É mais pop, mais música... Pronto. Se os Metallica lançassem esta música agora dentro do Seven of the Seasons, eu dizia, ok, é mais ou menos o que eu estou a tocar agora, sei lá. Exatamente. Com estes, é tipo um estilo que abrange mais, tenta abranger mais público, não é? Mais pop. Mais aquele rock clássico. Mais rock clássico. Exatamente. Mas
Curiosamente, o que eu achei mais interessante desta música foi exatamente este refrão, a transição do verso para o refrão. E esta música tem muito estas transições. De repente há uma parte que a música. Essa parte. Eu acho que esta Parece que música artisticamente funciona por causa dessa transição. Ele fala de estar preso na prisão, ou lá onde é que é, e depois o escape, a fuga, é refrão. E passas de uma música de um estilo pesado e para mais vivace, não é? Mais alegre. mais stress, para uma coisa que tipo um release, estás a perceber? Mais alegre, não é? Alívio. Parece que eles estão em estúdio e o produtor disse: sempre que ele levanta a mão é porque vocês estão a começar a descambar. Então eles estão e eu levanto a mão e eles depois eles começam outra vez. Falar no produtor deste álbum. O produtor deste álbum foi o Flemming Rasmussen, que foi o que depois criou o Ride the Lightning, Master, Justice. E o gajo, e sim, depois o Bob Rock que foi do o gajo que cortou o baixo ao Newsted. Isto agora era material para outro episódio. Foi feito na Dinamarca também. Este álbum foi feito na Dinamarca. Pois foi. Na terra do Lars. E pronto. Só isto. É só isto que eu queria dizer. Esta música originalmente era para ser chamada The Hammer. Ok. Não sabia. Não sabiam? Pois. No que diz a respeito à teoria musical, tipo, os versos estão em Fá sustenido e depois para o refrão passa para Lá menor, Lá maior, desculpa. Não, desculpa, tens de começar do princípio. Na introdução começa com na introdução começa com Lá menor. Levantou a mão. A introdução começa com Lá menor e depois nos versos vai para Fá sustenido e nos refrões vai para Lá maior. Ou seja, o Fá sustenido é tipo os acordes que faz mais tensão com o Lá maior. E acentua ainda mais essa tipo de transição do stress, tensão, para um alívio, uma cena assim. Eu achei muito interessante. Sei que eles lá gostam. Será que os gajos pensaram nisso? Não sei. Mas e também acho que faz sentido ser uma tentativa de ser um hit de rádio, porque a estrutura da música é muito simples. É tipo, tem introdução, vai para verso, refrão, um solo e acaba. Não tenho assim nada de especial assim no meio. Espetáculo. Escape. Olha, com Escape vamos para a morte rastejante. É isso mesmo. A morte andante rastejante, não é? Esta música se o refrão da Escape, pronto, o refrão desta, então bate todos os outros refrões. Não? Pois claro. Atenção, ainda disse que o refrão do Escape era uma coisa espetacular. Eu disse que é interessante por causa da maneira que ele é. Nós não precisas desculpar. Se o próprio Westfield não gosta, porque é que dás desculpa? Não precisas de inventar desculpas. Olha lá. O Creeping Dead para já é potentíssima. Só aquele início. Só isso. Isto fala das pragas daquelas 10 pragas da Bíblia, do Antigo Testamento, não é? Isto era por acaso estive a ler a história. Ao que parece, o Lars gosta muito de filmes e arte e tudo, não é? Então na altura ele queria ver muito o filme dos 10 mandamentos, não é? Então convidou o James para irem à casa do Cliff, porque o Cliff era quem tinha o vídeo. Lembras daqueles vídeos que a gente tem lá? Por acaso tem saudades disso. Tem saudades de ter o vídeo. A minha avó até tinha um que era para, tipo, parecia um carro, metia-se a cassete lá para aquilo andar para trás. Era lindo. Então eles foram foram os dois ver para a casa do Cliff, ver os 10 mandamentos. E pronto, é como não estar a dizer, é esta temática bíblica. Por acaso, pronto.
Fala de 4 das 10 pragas do Egito, não é? E uma delas era quando não é? Quando a morte descia e coisa e tal. e Era ia as lá bater pragas, às não é? portas. Não é? Yeah. Olha, eu vi uma coisa. Pois é. Também vi uma por- coisa. eu vi uma coisa interessante sobre esta música que é aquela parte do Die by my hand, I creep across the land. Ok. Essa parte foi escrita pelo Kirk quando ele ainda estava nos Exodus. E Yeah. fazia parte de uma música que ele tinha escrito que se chamava Die by His Hand. Mas Ok. depois essa música nunca foi Mas gravada. por acaso Então, liga muito bem com a história da Bíblia. Porque era isso. exatamente, que é do Oasis. O anjo da morte descia e quem não tivesse a mão na porta, ele matava os primeiros filhos, ou o primeiro primogênito, não sei quem, uma coisa assim. Esta parte Exatamente. da catequese, o João é que me diz isto. Mas era qualquer coisa assim. Era qualquer coisa assim. Ah, minha mãe. Eu adoro a história por trás da música, mas a música em si é qualquer coisa Não, impressionante. e esta música hoje em dia perdeu um bocadinho. Eu acho que a partir do momento que o Jason Newsted saiu da banda, esta música perdeu um bocadinho o seu. Porque ele era um instrumento de segunda voz. E eu, quando ficava assim por trás, die, e depois punha Mas um pouco sabes, todo. neste álbum não há Jason Newsted. Não, E esta música já era, Sim, claro. Neste já álbum ainda não depois há, de mas sair, já no Master e já no Justice. Pronto, a gente não, sim. nessa altura, mas de certeza que já era como é que se diz, um staples dos seus concertos, estava sempre lá. Sim. Até sair o Enter Sandman, é a música que tem o refrão mais cantável, que fica mais no ouvido. Sim. Acho que sim. O João está a ver se estava aí uns acordes. Vais tocar aí alguma coisa? Estava fora de tom. Agora está melhor. Já está. Vais tocar aí alguma coisa dessa música do Creeping Dead? Espera aí. Ei. Não é fácil. É lindo. Espetacular. Grande música, é uma das melhores músicas de Metallica e para mim é uma daquelas que eu tenho no top 10. Creeping Dead. Com certeza. Tens alguma coisa O a que é dizer que aí? tens a dizer Lá sobre- menor? Tenho uma coisa Si para dizer. menor? Mi menor. Estiveste Mi lá, menor. quase. Quase. Era menor. Era Era menor. menor. Estás a acertar do menor. Sim, é Mi menor e depois tem. Isto é das músicas mais interessantes no termo de estrutura da música. Tem uma introdução que é a mesma riff que tem no verso, que vai para o verso, depois tens o refrão, é uma riff diferente, mas continua em Mi menor. Depois verso, refrão, sol. O sol, interessante, tem a mesma riff do verso, que muitas vezes é diferente, ou a maior parte das vezes. Depois tem aqui este breakdown, uma coisa tipo é uma versão mais lenta do riff do refrão. É tipo um interlúdio, uma coisa assim. Depois vai outra vez para o verso com aquele sol, umas cenas porreiras do Kirk. Depois vai para Outro o grande verso. sol. Sim, esse sol. Depois tem o terceiro verso, depois o refrão e depois vai para outra riff diferente com o sol outra vez, que é a conclusão. O Kirk podia não fazer mais nada na vida. Só ter estas músicas com estes solos, pronto. Esquece. Não precisa mais nada. Graças. É verdade. E eu vejo aqui, esta música para mim mostra que isto é uma música simples, mais ou menos simples, mas depois tem um breakdown no meio. É como já disse antes, tem um interlúdio, uma coisa para variar, depois volta à potência de antes, que parece mais potente ainda porque teve este breakdown no meio. Essa simplicidade com este breakdown fica espetacular.
Espetacular. Creeping Dead. E Die, West. Die by my hand bottom. E last but Last not but least, not least, aí está o grande vamos para instrumental. exatamente a música When Instrumental. Hell Freezes Over. Hell Freezes Over. Também teve este nome, não é? Também teve este nome, mas depois mudou para The Call of Cthulhu. Cthulhu. Exatamente. Inspirado no livro de H.P. Lovecraft, Uhum. The Shadow over Innsmouth. Coisas do Burton. Eles voltaram outra vez à temática nisto no Hardware, que eles também têm o Cthulhu, uma música também lá que é o Cthulhu. Qual é que é? Cthulhu Awakens. Cthulhu Awakens, Atlas Rise. Acho que é Expliquem lá, Atlas Rise, pessoal, Cthulhu Awakens. o que é o Cthulhu? O que é o Cthulhu? O Cthulhu é um nome para um cão. O Cthulhu. Oh, Cthulhu! O título foi tirado de uma das principais histórias de Lovecraft. Com Era um monstro, não era? Era um monstro? talvez. O diabo ou o caraças? É um gajo não sei dizer o que é. Mas aqui olha, na música está com capa, mas normalmente é com CH. E eles até na música do Hardware tem com CH. E eu vou dizer aqui uma que vai deixar para o João ter a mania que sabe tudo sozinho. Eu também não sei, estou a ouvir. A faixa começa com uma progressão de acordes Ré menor, escrita por Mustaine, que depois reutilizou a estrutura de acordes na faixa Anger 18 nos Megadeth. Eu ia dizer isso então. É isso, pronto, peço desculpa. Toda a gente sabe isso, não é? Pronto. Mas é que é mesmo. Mas tu vais ouvir a Anger 18 no início. Esta é acústica, não é? Aquela acústica dedilhado, não é? O João vai cantar. Sim. Este princípio. Faz esta e depois faz o Anger 18. Pois, esta parte da música do Call of Cthulhu do princípio, logo princípio, não é a mais parecida com o Hangar 18. Tem uma logo a seguir. Pronto, eu posso tocar. Este é o princípio. Não, pois não é essa, é outra a seguir, exatamente. Não é? Essa parte para já é linda. Esta parte também é Ré menor, é uma percussão Ré menor, sempre. Isto tudo. Claro. E depois passa para um Lá menor, que é isto. Essa parte aqui. Não, mas não é esta que é parecida ainda. Não é essa parte ainda. Não, é logo a seguir. Eu que vou dizer qual é, eu que vou dizer. Esta. Esta. Eu disse. Yeah? Porque a parte, o Hangar 18 é isto, é a mesma coisa. Mas é tipo com distorção. É isto. Não dá para perceber muito bem com compressão, mas é tipo, é mesmo os acordes, mas não é detalhado. Tipo... Pois é. É que é exatamente os mesmos acordes. E a influência que o Dave Mustaine tem nestas músicas também é a mesma coisa. É impressionante como um simples efeito na guitarra dá duas. Não é só o efeito, não é? Ele também depois toca mais rápido um bocadinho, não é? Mas dá duas músicas espetaculares. Mas isto é mesmo à estilo Mustaine. Ele disse: vocês vão tocar os meus riffs, então também vou fazer uma música para isso. Toma, exatamente. Está. Rest in peace com ela lá. Está feito. E logo o início da música, logo aqui, olha. É espetacular. É um clássico, é um instrumental. Este instrumental está tudo. Por acaso tínhamos aqui mas se calhar uma dúvida de qual dos instrumentais do Metallica gostamos mais. Mas acho que ficamos todos pelo Orion do Master of Puppets. Mas esta Call of Cthulhu realmente é uma das melhores para mim. E por acaso, para mim, eu comecei. Orion foi das primeiras músicas que tentei tocar dos Metallica e era basicamente a minha favorita, ou pelo menos a instrumental mais favorita. E depois de uns anos passarem, apreciei mais esta, mais do canto. Esta é espetacular também. Yeah. Temos também a To Live Is To Die no Justice, também é uma grande instrumental. E a Suicide and Redemption. Mas posso dizer a vocês, isto é uma percussão de... E a Anesthesia. Yeah. Sim. Por acaso sinto falta dos instrumentais dos Metallica. Pois. Também foi o Hardwire, aliás.
Não, no Death Magnetic tem o Suicide and Redemption. Mas depois no Hardware e agora neste Empty Seasons, nada de instrumental. Fogo. Fiquei triste. Yeah. Fiquei ter. É triste mesmo. Fiquei triste. Quando eles pararam de tomar. São os vendidos. Os vendidos. Eu já nesta altura. Sold out. Aliás, saiu a Fade to Black, não era? E os puristas metaleiros da altura disseram logo que eles eram os vendidos. E os gajos continuaram a vender até os dias de hoje e continuam a ser os mais vendidos de sempre. O que é que vocês querem? Criticar uma banda por lançar uma música como a Fade to Black é Impressionante. é não perceber nada de música. Peço desculpa, mas é isto. Bem, então, eu queria dizer mais desta percussão de Ré menor que estás a falar. É tipo, é tempo tem Ré menor, mas vai mudando a quinta vai mudando para cima. Esta é esta nota que muda. Mas de resto é quase... Está sempre a rir, mas a quinta vai mudando para cima. Vai ficando mais aguda. Pronto. E é a mesma coisa com a do princípio. Faz a mesma coisa, só que com mais umas notas pelo meio. Okay. E é interessante como eles pegam num acorde dedilhado e fazendo umas mudançazinhas variando uma nota ou outra dentro do acorde. Fica tão fixe. E depois entra a parte pesadona também. Linda. Sim. Linda. E a parte pesadona continua aquele Lá menor que eu fiz. Só que com distorção agora. Com distorção. Mesma coisa. Eu estou-me a lembrar de... Eu acho que foi o Zé que me fez esta partida numa festa de anos com esta música. Tempos de Liceu, numa festa de anos, naqueles tempos em que a internet e a gente não tinha muito o que fazer na internet, não havia YouTube nem nada, e a gente tinha aqueles programas tipo Winamp e Music Match Jukebox e não sei o quê, e dava para escrever nas nossas playlists as letras das músicas. E eu tinha a mania de preencher isso tudo. E eu acho que numa festa de anos, eu acho que foste tu, não me lembro, que e depois de havia uns tempos estava a ouvir Metallica e chegou à Call of Cthulhu e apareceu nas letras o Nu, né? Não sei o que mais. É sério? É possível. Eu tinha muita criatividade na altura. Acho que foste tu. Estava-me a lembrar dessa agora. Até o Nuno. Dá aí uma caminha musical. Não, deixa estar. Olha, grande música. Outra coisa, esta música foi lançada em 84, mas foi preciso esperar até 2001 para ganhar um prémio. Esta música ganhou um Grammy de melhor performance instrumental de rock em 2001. Vocês não sabiam? Não sabia. É. Que interessante. Os Grammys são umas belas postas de prémio. Lembram-se de coisas que não. Olha, lembram-se daquele instrumental de há 20 anos atrás? Nada. É espetáculo. Mas pronto. Está feito? Tens mais alguma coisa a dizer? João, mais alguma coisa a dizer na cirurgia? Eu gostava de dar o breakdown. Dá o breakdown. Como a gente disse, está em Ré menor, não é? E segue um padrão de cromáticos. Este cromático, a quinta, continua a subir em cromático. Temos vários temas. O primeiro tema tem estes arpejos em Ré menor, o segundo em Lá menor, com uma quinta diminuta, que faz o tritono. A quinta diminuta é o tritono, não se esqueçam. E depois volta ao Ré menor, como a gente tinha antes. Depois o segundo tema B, o 2B. Começa a distorção e começa com o baixo começa a entrar o baixo do Cliff com o A. Usa muito o A aqui também. Uau. Não sei como é que se faz com a boca. Mas Uau. Yeah. E depois é isso, exatamente isso. Mas baixo. E depois entrou o terceiro tema, que é a riff principal, que tem um sol também, que vai de Mi para Sol sustenido, depois vai para Sol,
e depois vai para Lá sustenido. Podes repetir para Sol? Sol. Tem tipo, Ok. tem tipo um cromático, tipo de 4 passos. Vai de Mi para de Mi para Sol sustenido. Vai Sol de mim para sustenido ti. Sim. Depois vai para Sol. Sol brilha. Cada dia te quero. Vai de Mi para Sol sustenido e depois de Sol sustenido para Sol, que é o cromático, e depois de Sol para Lá sustenido. É outro cromático. E o cromático. Conteja com Agora vou meter aqui um bocadinho de música para terminar este episódio. Quando estão os cromos, é o cromático. E depois volta para o tema 2B outra vez, tema 3 e depois tema 1. Depois a conclusão. É uma grande música. Então, escutem a música e vejam se conseguem perceber o que eu disse. Eu acho que não vão perceber. Não, é difícil às vezes acompanhar o teu raciocínio, João. Tens que perceber que eu mesmo com o bloco de notas já a apontar, depois tenho que riscar se é assim, se é melhor. Mas é correto. Não Mas se preocupe, que também não interessa muito. Escutem a música e tem vários É isso. temas e que se conseguem reconhecer. Nós gostamos muito das tuas análises. Yeah. Sabes que gostamos É isso. das tuas análises, das tuas cirurgias. E com isto chegamos ao final do nosso Com muito episódio. sangue. É verdade. Da nossa operação Ride the Lightning. Agora é meter as entranhas todas para dentro e siga para mim. Deixamos lá o Exatamente. bisturi, a guitarra Objeto lá metal. dentro. Deixa-me pôr uma guitarra mesmo. Umas cordas. As Para cordas. fazer os pontos. As cordas. Exatamente. E pronto, é isso. Voltamos. O João vai outra vez para a sua caverna, não é? Que a Claro. gente fechou lá pão e água agora até ao próximo. Está o próximo Ao álbum. próximo. Trap próximo Thunder álbum de- Caverna. Trap Thunder Cave. Trap Thunder Cave. Muito obrigado, João, por teres vindo ser o nosso patologista residente de hoje. Prazer, é todo meu. A gente vai continuar aqui, que a gente é médicos residentes, a gente não tem outra maneira de sair daqui. É trabalhar 24 horas, só 24 horas. É isso. E pronto. Ó Zé, Esperamos se que no calhar próximo para aí a música que isso está a fazer aí uma coisa estranha no teu Às microfone. vezes só consigo meter, não consigo tirar. Só mete. E outra grande hashtag também. É um bom hashtag, por acaso. Pessoal, pronto, é isso. Para a semana não. Quando a gente conseguir, provavelmente para a semana, acho que vamos conseguir. Estamos de volta com mais um episódio cheio de power. E até lá o João vai trabalhar noutro álbum. Vai escolher outro álbum clássico para a gente secar aqui, não é? Para a gente secar aqui, para fazer mais uma metaautópsia. Foi mais uma metaautópsia. Espero que tenham gostado e comentem sobre as nossas escalas e opiniões e também sobre as nossas aqueles momentos de especulativos de Nuno. E pronto, até o próximo episódio e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleros.